Bom, eu louvo a Deus pela oportunidade e eu quero que Deus ministre ao coração de vocês como Deus ministrou no meu coração. Cada dia o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tem feito a obra dele de uma forma que muitas vezes a gente nem espera. Mas o Senhor vai lá e faz, né? O Senhor vai lá, Ele é fiel, né? Ele é fiel para cumprir, né? Na nossa vida, o que Ele tem preparado para nós. E o que Deus deseja de nós, querido, a única coisa que Ele deseja de nós é um coração quebrantado, né? Um coração contrito, que a gente possa ser obediente a Ele para que Ele possa estar ministrando em nossas vidas, podendo moldar a nossa vida. Então, o Deus, Ele procura pessoas que estejam com corações abertos, que estejam aptos a receber o ensinamento dele. Porque não adianta, querido, muita gente entra nas igrejas, sai das igrejas, entra nas igrejas, sai das igrejas. Por quê? Porque às vezes entra com o coração, até que eu vou, mas quando parte daqui para lá, aí já começa a mexer com as coisas de mim, aí eu já não quero mais na igreja, né? Aí vai para outra igreja, aí vai para outra, aí quando começa a apertar de novo, vai pular para outra. E aí a gente eu sempre aprendi assim, e eu vejo assim, nós cristãos, nós somos como se fossem árvores plantadas junto ao ribeiros águas, que a palavra de Deus fala, certo? Só que essa árvore, querido, se você tira ela daqui e põe ela aqui, a raiz dela vai ter que começar a trabalhar de novo. Quando essa raiz começa a trabalhar, começa a se enraizar, aí você tira dali e coloca em outro lugar. Entendeu? E aí tira dali e coloca... Queridos, tem muita gente que é assim. Ele não aceita, né? Ele não aceita, às vezes, o jeito da igreja, o defeito do irmão. Aí ele fica procurando a igreja perfeita, ele nunca vai achar, né? Então sei lá porque eu tô falando isso, mas... mas assim, queridos, eu creio assim, Deus, Ele quer fazer morada no teu coração. O maior desejo dele é esse, fazer morada no nosso coração. Só que a gente precisa ser também obediente e obedecer a palavra dele em nós. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, queridos, 2 Coríntios 3:18. Ali já, não vou nem abrir minha Bíblia aqui. Bem? E todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E esse mesmo, só esse daí. Então, queridos, ali eu quero falar um pouquinho com os irmãos, que Deus me dê graça para falar, para ministrar essa palavra, o renovo na adoração, né? Eu quis trabalhar em cima do nosso tema do ano, né, pastor? E renovo da adoração, né? Então ali está falando assim, ó, todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória a cada vez maior, né? Que é de glória em glória, né? A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Queridos, diante deles, nós estamos com rostos desvendados. O que eu quero mostrar assim para os irmãos? Que diante do Senhor, queridos, eu e você, Ele conhece a fundo cada pontinho do teu coração, do seu sentimento. Ele conhece cada pecado, cada falha, cada erro que a gente comete. Deus, Ele conhece, querido. Às vezes a gente quer encobrir, mas quando a gente está diante do Senhor, Ele olha, Ele abre assim, olha o David aqui. O David está passando por isso, por aquilo, passando por essa dificuldade, precisa melhorar nisso, não está sendo um bom pai, um bom esposo,
precisa ser melhor nisso, naquilo. E ele começa a entender, ele começa a pegar e falar assim, bom, aqui eu vou trabalhar na vida dele. E aí Deus começa, de uma forma, começa a mostrar para nós, quando a gente, isso eu estou falando para vocês, irmãos, quando a gente entra em adoração, tá? Quando a gente busca Deus, fala, não, eu quero buscar Deus, eu quero de verdade buscar Deus, e aí a gente entra dá esse passo de fé, e aí começa, queridos, porque Deus, ele não vai depositar na nossa vida algo precioso dentro de um vaso que pode se romper. O pastor outro dia pregou sobre o vaso do oleiro aqui, né? Deus, ele vai pegar, ele vai olhar aquele vaso, ele vai dar uma olhada e falar assim, bom, peraí, esse meu filho tem uma rachadurinha aqui, tem um defeitinho ali, eu vou moldar ele aqui, eu quero mostrar para ele que eu quero trabalhar na vida dele de uma forma sobrenatural, só que eu preciso primeiro arrumar esse detalhe aqui na vida dele, eu preciso dar um jeitinho aqui. Então, a gente está desvendados, querido, nossos rostos. E aí Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Ele conhece no nosso íntimo, ele conhece cada detalhe, como eu acabei de falar. Ele sabe cada passo que nós damos. Ele conhece o nosso coração, então ele sabe tudo. Tem um versículo em Jeremias 17, que eu gosto bastante, porque esse aqui ele mostra o quão Deus conhece a nossa vida, que a gente fica na palavra de Deus. Jeremias 17, 9 e 10, que fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é inculpável. Quem é capaz de compreendê-lo? O próximo, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para compreender a cada um de acordo com a sua conduta, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Então, ele conhece, querido, ele sabe. Não adianta. Eu vou errar aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, ele sabe, querido, ele conhece cada detalhe do nosso coração. Não adianta a gente querer colocar panos quentes ali em cima de algum pecado, ou em cima de alguma falha. A Tássia citou algo aqui que é tão simples. Às vezes é um tempo que você rouba do seu patrão. Cara, olha isso. Não, mas como assim eu vou roubar o tempo? Cara, sim. Às vezes você precisa fazer um teu trabalho lá e você lá cozinhando um galo, tomando um café. Eu falo cozinhar galo porque o galo é duro, né? E aí o galo... Tem galo, meu irmão, que tem que ficar pelo menos umas 6 horas de pressão ali pro bicho desmanchar, né? E eu brinco, né? Você fica cozinhando o galo aí, pô, vamos trabalhar, né? Vamos ralar, né? Mas enfim, tem isso, sabe, querido? Deus sabe todas as coisas. Ele quer recompensar, ele quer ajudar, ele quer depositar em nós algo. Mas se a gente fica ali engambelando, querido, enganando, como que Deus vai fazer isso? Né? E aí, ele conhece o nosso coração, não adianta, ele sabe tudo de nós, né? E ele nos sustenta em tudo. Então, eu quero, sobre isso, em cima desse tópico, eu quero dizer para vocês assim, ele nos sustenta em tudo, certo? Então, quando a gente tem um coração contrito, um coração que está ali alinhado com Deus, fazendo certinho, e vem alguma dificuldade, vem alguma luta, a gente dizer isso para vocês, ele nos sustenta em tudo. Em Mateus 6, do 25 ao 34, eu quero que abra aí, só para a gente entender um pouquinho, é um versículo bem conhecido, fala assim, portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Olha só, querido, não se preocupa. E aí, por diante, observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha só o que Deus está falando aqui. Cara, a minha vida, a sua vida é muito mais valorosa que as aves do céu, que os lírios do campo, que na continuação ele fala. Cara, nós somos muito mais importantes, porque Deus, ele deu Jesus, o seu único filho, o preço mais caro dessa terra, para morrer por mim e por você. Ele se entregou naquele lugar. E aí você acha, ele se entregou por mim e por você, amém? Amém? Quantos creem que Jesus se entregou por nós naquela cruz? Amém? Querido,
quando ele se entrega a dar o bem mais precioso de Deus, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje à noite, adorando a Ele, entregando a Ele a nossa vida em adoração. Às vezes você está cansado, passou um dia estressante, e aí tem que ir para a igreja. Cara, aquele dia é o dia que Deus fala no teu coração mais forte, não é verdade? Quantos já fez esse teste? Assim, hoje eu não vou na igreja não. Mas chega naquele último momento, eu vou. Vou lá. Você chega lá na igreja, cara, se eu não tivesse vindo, tinha perdido. Você está louco, olha como que Deus é tremendo. Sempre assim, Deus ele surpreende a gente, não é verdade? Então, querido, Ele nos sustenta. Ele sustenta em tudo que você põe a sua mão. Tudo, tudo. Eu sempre falei assim, Deus, mesmo que eu não via, sabe, queridos, às vezes eu não conseguia enxergar, mas eu falava assim, Deus, que onde eu colocar minhas mãos, onde eu colocar a planta dos meus pés, que ali venha prosperar, que ali venha, que a empresa que eu trabalho venha, Deus, o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha fazer crescer, né, cada dia. Então, assim, cara, você carrega a presença de Deus dentro de você. Deus ele deu o seu único filho para você chegar naquele lugar e você ser bênção naquele lugar. Você orar pelos seus irmãos ali, né? Eu sempre falo assim, às vezes, vou orar tem que orar para aquele irmão lá, aquele cara lá não vale nada, não merece oração. Não, querido, não é isso. Né? Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Deus, ele morreu por todos, ele não fez acepção de pessoa. Então nós não temos que fazer acepção de pessoa também. Aquele irmão mais mala, aquele cara mais mala, você tem que orar pela vida dele. Né? Jesus manda a gente orar pelos inimigos, né? Ame os inimigos. Então é isso aí, queridos. Aí eu tenho um outro tópico. A nossa adoração revela quem Ele é. Em Hebreus 1:3. Que fala assim, ó. O Filho é o esplendor da glória de Deus. O Filho é o esplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do pecado, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, a nossa adoração revela quem Ele é. Olha quem Ele é. Ele está sentado, querido, ao trono de Deus, ao lado do papai. Então, Ele veio, morreu, padeceu, morreu naquela cruz. Todo o seu sangue foi esvaído do seu corpo, que a palavra de Deus fala que não ficou uma gota de sangue no corpo de Jesus, porque o sangue dele foi emergido por nós, pelos nossos pecados. E aí Deus deu um nome que está acima de todo nome a Jesus. É o nome de Jesus, querido, não existe. Então, quando a gente fala o nome de Jesus, o inferno estremece. Quando a gente fala Jesus com convicção, sabendo quem Ele é de verdade dentro de você, querido, não fica nada perto de você, sai tudo correndo. Porque você carrega essa glória de Deus, você reconhece essa glória de Deus. Às vezes, querido, a gente passa por algumas situações, o diabo está cirandando na minha casa, o diabo está, meu Deus, olha o que está acontecendo aqui, acontecendo ali. Cara, nós somos crente, remido pelo sangue de Jesus. Senhor, sai em nome de Jesus, eu não aceito, repreendo. Uma vez, querido, vou dar um testemunho para vocês. Uma vez eu estava em casa, e eu e minha mulher, a gente, vocês veem a gente assim, mas, meu irmão do céu, pensa na mulher brava, Jesus. E a gente já passou por muita situação junto, sabe? A gente está junto aí, vai fazer 16 anos, né, meu amor? Vai fazer 16 anos já. A gente casou bem novo. E eu falar para vocês, queridos, passamos por algumas situações já. Ai, Senhor amado. E hoje nós estamos juntos pela graça de Deus, porque a gente sabe que é o amor dele que nos sustenta, entendeu? E a gente reconhece isso. Porque se fosse para a gente olhar para dentro de nós, queridos, eu e minha mulher já tinha separado fazia tempo já. Eu não estava junto mais não, sabe? Mas como a gente sabe, querido, que Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele nos deu o melhor. A gente tem que aprender a lidar com o nosso cônjuge, saber os defeitos, as dificuldades, e a gente vai se moldando, a gente vai aprendendo junto a caminhar, né? Mas voltando aqui, um dia, queridos, eu estava em casa e eu não lembro que a gente tinha feito alguma coisa em casa lá. Não, ia chamar alguém para vir em casa. E aí eu estava lavando umas cadeiras.
lavando as cadeiras ali, né? E nisso eu tinha pecado fogo em casa. A mulher, eu vou embora, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo com essa mulher? O que eu estou fazendo? A minha cabeça começou a maquinar aquilo. Rapaz do céu, ficar a mulher falando que não me ama, que me odeia, que não sei o quê, que não sei o quê. Era terrível, querida. Deus, graças a Deus, glória a Deus, amor, pela sua vida. Hoje é outra vida. Mas era difícil. Era Trevor, irmão. Aí aconteceu o seguinte, queridos. Eu estava lá lavando essas cadeiras, mas indignado. E aí o diabo começou a apontar na minha cabeça, sabe o quê? Cara, larga dessa mulher. Meu, abandona tudo. Larga a mão disso aí, você não merece isso não. E começou a apontar um monte de coisa na minha cabeça, sabe, querido? E aquilo tudo. E aí, cara, de repente eu olhei assim, sai daqui, capeta, em nome de Jesus. E eu comecei a repreender, querido. Sai em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo pensamento, todo mal. Diabo, sai da minha casa, sai de retirada. E comecei a orar, querido, e expulsar. Queridos, a autoridade está dentro de cima de você. Ou você dá brecha, ou você aceita aquela voz que está vindo na tua cabeça, ou você expulsa. Não é verdade? E nós como homens, é lógico, as mulheres também, mas nós como homens, nós somos um sacerdote da nossa casa. A autoridade está em cima de você, homem. Em cima de nós. Né? Deus depositou sobre nós somos o cabeça. Então se você falar que vai sair, querido, não vai ficar lá. Amém? Creia nisso. E aí, queridos, eu expulsei aquele pensamento. Cara, parece que deu uma bonança em casa. Parece que as coisas começou tudo tranquilo. Eu falei, cara, olha que esquisito. Funciona, né? Então receba essa autoridade, sabe? Eu falo, porque às vezes a gente vai aprendendo com o tempo, né? Aí eu falo assim, na igreja, eu entrei na igreja, já sei tudo. Não, cara, meu Deus, a gente é tão pequenininho, Deus é tão grande, tem tanta coisa para nos ensinar, né? Tem tanta coisa para nos passar, mas é assim que funciona, querido. A gente tem que reconhecer que Jesus, ele é autoridade sobre nós. Que o nome dele, quando você fala o nome dele, as coisas acontecem. O seu filho é curado, a sua esposa é curada. Sabe, você tem que crer nisso, querido. Um dia eu estava jogando bola, eu joguei bola já, querido. Tem essa barriga aqui, mas eu joguei bola. Eu estava jogando... Jesus, não me chama para jogar bola mais não, tá? Porque não vou. Onde eu estava jogando bola, minha mulher ligou para mim desesperada. Amor, a Sofia tá rolando de dor aqui na cama. Amor, vem aqui. Eu catei carro e saí correndo, fui lá, e eu fui orando, sabe? Eu falei assim, Deus, peraí, Senhor, no carro, rápido, né? Mas eu falei assim, cara, tá acontecendo alguma coisa com minha filha, o que tá acontecendo? Eu fui orando, Deus, eu repreendo, Senhor, todo mal, eu vou chegar lá e minha filha vai estar curada, vai estar sarada, em nome de Jesus. Cara, cheguei, mas assim, que não dei nem oi, nem nada. O que aconteceu? Cadê? Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, sai! Querido, na hora a guria foi curada. Ela levantou da cama e saiu andando. Aí eu olhei aquilo e eu falei, cara... Que isso, é verdade, acontece mesmo. Mas eu só quero falar esse detalhe, querido, porque assim, a autoridade está em cima de nós, homens. A gente tem que ir lá pôr a mão. E Deus vai fazer em nome de Jesus, querido. Nós temos que crer. Amém? Ele é a expressão exata de Deus. Amém? Então Jesus é a expressão exata de Deus. A gente tem que reconhecer isso. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E aí, esse versículo é o Hebreus, não precisa abrir não, é Hebreus 2, do 6 ao 9, que fala, né, que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Está feito, está consumado. Amém? Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Ter um coração sensível à sua voz. Vou acelerar um pouquinho aqui, que já é 9h30. E glória a Deus que já é 9h30, que eu estou acabando. Ter o coração sensível à voz de Deus. Esse ponto aqui, querido, é um ponto assim, onde Deus, quando a gente fala aqui, renovo na adoração, né? Então a gente entrou aqui diante dele, estamos com rostos descobertos, onde ele começa a trabalhar e limpar a gente, né? A nossa adoração revela quem ele é. Então de repente a gente começa a orar e adorar e buscar Deus, revela quem ele é. E ter um coração sensível à voz de Deus. Esse é o ponto chave, querido. É você, além de você reconhecer que Jesus, você tem autoridade em Deus, e ir lá e fazer, e entender que Ele que faz por você, não é você que faz, porque nós não fazemos nada, mas é Ele que faz por nós. A gente tem que ter um coração sensível à voz de Deus, querido.
Porque com o coração sensível à voz de Deus, a gente consegue ouvir Ele falando em nós, para nós. Eu sempre falo assim, às vezes a gente vem adorar, igual hoje, um maravilhoso louvor, glória a Deus pela vida dos irmãos, lindo. Cara, que gostoso, né, queridos? A gente adorar, levantar as mãos, se expressar e buscar a Deus e entender que, né, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus, né? Cara, isso é muito bom, a gente entender assim que Ele é tudo para nós, querido. É tudo para nós. Ele é tudo para mim e para você. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, a gente consegue entender que a voz dele ela vai ficar mais sensível aos nossos ouvidos. Só que a gente tem que estar preparado para ouvir, querido, porque às vezes a voz de Deus, Deus fala com a gente e a gente, mas não é Deus falando, não. Às vezes Deus já falou com você algo e você, mas será que é Deus falando? Não, acho que não é Deus não, não, larga a mão. É verdade, querido. É verdade, né? Deus ele fala bem assim pra gente assim às vezes. Eu falo porque, cara, cuidado, não vai ali. E aí você fala, peraí, mas não tem nada a ver, eu vou lá. Aí você vai, aí você bate a cabeça. Uma vez eu queria comprar um carro, não vou comprar um carro e tal, e agora eu queria acelerar as coisas. Rapaz do céu, aquele carro virou maldição na minha vida, querido. Meu Jesus, cara. Toda vez que eu pagar a parcela daquele carro era uma luta, cara. Uma luta. Porque aí você entende que às vezes Deus não quer dar naquele momento. Hoje eu fico com medo, querido. Eu tô doido para trocar de carro, mas eu fico com medo. Mas Deus, o Senhor mostra para mim, né, que o Senhor... Não, então eu fico com esse carro aqui mesmo. Não quero sofrer mais não. Porque é sofrimento, querido, quando a gente faz as coisas na força do nosso próprio braço. Porque aí Deus ele fala bem assim, querido, eu estou aqui te abençoando, estou te ajudando, vamos lá. Senhor, mas aquele ali eu quero. A gente quer acelerar as coisas. A gente quer fazer, né? Não, cara, vá no momento de Deus, no timing de Deus, que as coisas vão acontecer. Né? Vamos ali devagarinho, vamos ali perseverando, que Deus vai fazer em nome de Jesus. E aí é isso que eu digo, sabe, querido? Então a gente precisa ter esse feeling de ouvir a voz de Deus no nosso coração, entender que Ele está falando conosco, né? Saber que Ele está ali, faz isso, faz aquilo, não faz isso, né? Mas aí a gente não pode, querido, a gente não vai fazer, porque você vai quebrar a cara, né? A gente quebra a cara, infelizmente, né? Um exemplo aqui, querido, em Atos 9, fala de aquele exemplo que quando Paulo, Jesus, ele caiu do cavalo ali, né? E teve aquele momento Jesus falou com ele, Saulo, né? Por que me persegues, né? E tal. E ali é um momento que Paulo, ele se obrigou a ouvir a voz de Deus. Ele se obrigou, ele teve... E aí, mais ainda, querido, foi Ananias que ouviu a voz de Deus, porque Paulo matava os crentes. E Deus mandou Ananias orar por Paulo. E Paulo falou, rapaz do céu, eu vou orar. Não, Deus, não, eu escolhi para mim, né? Ali fala isso. E aí, então assim... ter esse filho, às vezes, querido, Deus quer fazer algo ousado na nossa vida. Só que às vezes a gente tem medo. Porque a gente fala assim, não é de Deus. Isso não é de Deus. E você perde aquela oportunidade, passa aquela oportunidade. Eu sempre falo sobre essa questão de oportunidade, às vezes eu cito. Eu trabalhei em algumas empresas. E uma delas, eu estava trabalhando 4 anos numa empresa, e aí saí dessa empresa e fui para outra. Eu recebi uma oportunidade, estava passando por um problema, uma crise na empresa, estava ganhando pouco, aí eu falei assim, não, preciso ganhar mais. Aí eu mudei daquela empresa e fui para outra. Fiquei 2 anos nessa empresa. Quando as coisas estavam, nessa outra empresa, quando as coisas estavam começando a engrenar, apareceu uma oportunidade. Para uma outra empresa. Eu falei, cara, estou há 2 anos aqui, as coisas começando, porque a gente que é vendedor, eu sou vendedor, a gente que é vendedor, você vai fazendo uma carteira de cliente. Então, quando você tem aquela carteira de cliente fiel, está comprando com você sempre, as coisas estão bem. Todo mês o cara está comprando, sempre está ali, então as coisas estão tranquilo. Aí aconteceu, querido, naquele dia, naquele episódio, eu 2 anos trabalhando numa empresa, de repente uma outra empresa me chama para trabalhar. E aí eu
falei, cara, será que eu vou? Aí eu pensei, falei, cara, é a oportunidade de Deus. Isso que eu falo, a gente tem que entender. A oportunidade acontece, ela bate na nossa porta, então a gente tem que saber. Não, eu estou ganhando aqui, um exemplo, estou ganhando meus milão aqui. Não, eu tenho que ficar aqui, porque aqui tal. Aí vem um cara, não, tá precisando de um cara para trabalhar ali, assim, tal. O cara vai pagar bem, tal. É um vendedor, só que assim, você tem que fazer seu salário. Aí você fala, e agora? Vou, não vou, mas eu ganho 1.000, mas é mais fácil 1.000 na mão do que 5.000 voando. Um exemplo, né? Cara, Deus quer prosperar, Deus quer tirar você da zona de conforto, Deus quer te levantar, e a gente fica ali nos 1.000zinhos, né? Não, vai aqui mesmo, tal. Não, vamos ser ousados, querido. Temos que aproveitar as oportunidades, porque nós somos filhos de Deus. E Deus que capacita a gente, né? Então aconteceu esse fato. Aí eu fiquei 2 anos sem empresa, e aí eu mudei, então todo mundo ficava em mim, cara, tu é doido. Como que você vai mudar de empresa de novo? Agora que você está bem lá e tal. Mas a gente tem que entender, quando é Deus, as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural. Amém? Um detalhe aqui também, querido, quando a gente fala sobre a questão de ouvir a voz de Deus, Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele entendia quem era Deus. Ele entendeu, ele se vestiu. Cara, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de quem criou todas as coisas. Quando você... Para e pensa aqui, faz assim com seu braço, assim, ó. Estufa o peito. Eu sou filho de Deus. Cara, fala a verdade. Eu sou filho de Deus. Cara, ninguém pode com você, meu irmão. Você é filho de Deus. Você entendeu? Davi, ele era pequenininho, mas ele derrubou Golias com aquela pedra lá, aquela funda, porque ele sabia. Às vezes, querido, não é aquela funda com aquela pedra, é uma expressão muito forte, foi o que aconteceu, mas naquela pedra não estava somente a força de Davi, querido. Estava a mão de Deus ali, querido, empurrando aquele negócio. Você entendeu? Então, pensa você, nós somos filhos de Deus, se porte como filho de Deus. Reconheça Ele como filho de Deus, você como filho de... Então, as coisas vão ser diferentes. E Davi, ele tinha esse diferencial. Ele não era pequeno, querido. Estatura sim, mas dentro dele, querido, era um maromba, querido. Era grande o homem. A fé do homem era gigante. Sabe? Então a gente precisa ter, querido, esse feeling, ser segundo o coração de Deus. Ter o coração vincado para ouvir a voz do Senhor. Né? Igual a gente falou, na adoração, num culto, onde a gente está aqui reunido, um monte de brasa reunida aqui. Né? Por isso que é gostoso demais que a gente vinha adorar a Deus em comunhão. Pensa, não, eu não vou para a igreja, porque na igreja não. Eu sou crente, eu adoro em casa, eu busco a Deus em casa. Tá bom, querido, tá bom. Mas, cara, quando você vem para a igreja, que você ouve uma palavra do pastor Saulo, que Deus fala no teu coração, você sai bombado, você fala, eita Deus, a semana fica fácil para você enfrentar a semana, querido. Agora fica um domingo em casa, querido, assistindo Fantástico, nem sei lá se está vivo. Fica em casa para você ver, querido. Cara, você perdeu o seu final de semana inteiro e a sua semana também. Porque as coisas não fluem. Não é verdade, querido? Não, eu não quero ser assim, querido. Não quero ser insensível nessa de apontar o dedo, não. Mas, cara, a gente precisa entender que quando a gente vem para a igreja, Deus ele está aqui também. Ele está com você em todo o tempo, mas Ele está aqui também. Porque aqui está o braseiro. A gente chega, abraça o irmão. Ô, meu irmão, glória a Deus, vamos lá. Aí vem um louvor abençoado. Deus derrama da graça dEle. De repente você começa a chorar, se quebrantar no Senhor. É isso que Deus quer fazer, querido. E Deus quer sempre estar transformando a nossa vida. É isso que eu desejo do Senhor, sabe? Então que a gente possa entender nessa noite, querido, que Ele é fogo consumidor. Como ele diz em Hebreus 12, 29, né? O Senhor é fogo consumidor. Deus é, né? O 29 fala, pois o nosso Deus é fogo, porque o nosso Deus é fogo. Amém, queridos? Ele consome tudo que não presta, tudo de mal. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor.
Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Tirando o nervosismo, né? Meu Deus do céu, Jesus, querido. Você não é aqui, mas orando. Ah, é? Ô, Senhor. Melhor não, pastor. Vamos orar, Senhor, queridos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por reconhecer que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é inaccessível, Senhor. A sua beleza, ela é maior, Deus, de todas as coisas, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquele madeiro, Senhor. E o Senhor fez de coração grato para que meus irmãos pudessem estar aqui, Senhor. Para te adorar, te exaltar, e que essa palavra, Pai, venha falar ao nosso coração, como falou ao meu coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade, que nós possamos ter um coração sensível, possamos ouvir a Sua voz, meu Pai, e entender o propósito que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Em nome de Jesus, ó Pai, leve meus irmãos para as suas casas, debaixo de Suas mãos poderosas, dê um resto de semana abençoado na vida deles, ó Pai, que em tudo que Ele colocar as Suas mãos, colocar as plantas dos seus pés, o Senhor esteja com eles, abençoando, desatando, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Dê um forte aplauso ao Rei da Glória. Aleluia.